E diz-me, experiência nos Estados Unidos e quais são as grandes diferenças? Muitas. Como é que... Foi tudo muito, como é que eu ia dizer, duro. Eu chego lá a passar uma jornada de 3, 4 meses, onde sabia que ao longo dessa janela ia acontecer a minha estreia profissional, mas eu nunca vou com garantias. O que eu quero dizer com isto é, eu nunca fui com um contrato assinado. Eu fui para me provar, para então acontecer. Fui para um ginásio muito icónico em Filadélfia, que lá está uma cidade muito conhecida por pugilistas duros, muito duros fisicamente. No ginásio, eu no fundo, ainda por cima era North Philadelphia, que é como se fosse o gueto, digamos assim, como chamam, era a parte mais agressiva. Então, para ter noção, eu para chegar ao ginásio, o que é que eu fazia? Fones, auriculares e dizia mesmo, olha para o chão. Olha para o chão, não entres em contacto direto de olhares com ninguém, porque estás no território deles, não é pessoal muito amigável, de início ninguém me conhecia, mas por mim, pá, eu sabia para o que ia, estava de forma, estava no meu mundo, literalmente, felizmente, nunca tive ninguém que se metesse comigo, claro que depois até eles, entre eles, falavam, e como é óbvio, imagina, na altura, tens um rapaz branco entrar ali no meio e passar por eles todos como se nada fosse, eles nas esquinas e assim, a ir para o ginásio, eles viam e perguntavam depois quem eu era, e já sabiam quem eu era, mas lá está, importante também, chego lá ao ginásio, no fundo, o que muitos deles sentiram era que eu estava a tirar a comida a um deles, ou seja, eu estava a tirar a oportunidade a um da casa, era o que os atletas deles sentiam. Portanto, sempre que eu chegava lá, e isso foi uma das alturas mais importantes da minha carreira, sempre que eu entrava no ginásio, sentia aquela pressão de eu sei que eles vão me comer vivo. Eu sempre que entrava ali no ginásio, eu estava com o coração tão acelerado como se fosse entrar num combate. Eu sabia que eles estavam ali todos para me deitar ao chão. Todos. E às vezes até acontecia, por exemplo, eu lembro que houve uma vez que eu cheguei lá, isto foi passado 1 ou 2 semanas, e eu fiz sparring com um rapaz mais pesado, não muito mais pesado, porque eles lá, o que eles fazem é 2, 3 categorias acima no máximo. Se for muito mais pesado, tu esqueçam, não fazes contacto. Eu fiz e lembro que lá está, aquele primeiro impacto era um rapaz bem constituído fisicamente, era sólido, notava-se logo. E eu entro naquela expectativa de não ser o primeiro a meter o golpe, porque eu queria sentir a pancada dele primeiro, levo 1, 2 golpes onde eu bloqueio, mas automaticamente sinto a pancada dele, que era forte e empurrava. Mas depois, lá está, também alguma experiência pouca que na altura tinha, voltamos ao mesmo de se eu pressionar não vais ter espaço para fazer isto. Não tens espaço para essa rotação toda. Então estamos ali 3, 4 assaltos até que ele começa a esvair em sangue, eu não sei o que aconteceu no nariz, sangue por todo lado, e automaticamente do ginásio todo, que lá é assim, param todos para estar a olhar para o ringue, que é um ringue alto ali no meio, todos a mandar bocas que no dia a seguir iam fazer revenge dele, blá blá, estavam lá, ou seja, e eu só pensava, pronto, mais um alvo nas minhas costas. Já vêm os todos atrás de mim. Mas isso, no fundo, primeiro, eu estava a ganhar o respeito deles. E segundo, essa pressão, sei lá, esse ambiente hostil ajudou muito mesmo. Eu acho que foi o combate, lá, a minha estreia profissional, apesar de haver muita pressão, que provavelmente já iremos falar sobre isso, em termos de sentimento, foi o combate em que eu me senti mais fluido, porque já estava tão preparado, era aquilo todos os dias, durante, É. durante meses, que essa parte não me custou nada. Ou seja, o processo foi muito doloroso. Então, chegar no combate era como se fosse um alívio, né? Foi Foi muito só doloroso, mesmo mas apresentar tudo aquilo que passou lá atrás. Boa. sim, sim. O problema o stress do combate, quando digo stress, é a pressão do combate. Era só que eu sabia na altura, e disseram-me literalmente, quem estava responsável por mim na altura era o Mike, até que ainda hoje fala, e ele próprio disse que ele na altura fazia um papel de manager. Ele próprio disse: ganhas,
vais conseguir o contrato com a promotora. Não ganhas, perdeu. Ou seja, a minha pressão era só essa. Era que eu poder estar ali X meses com um objetivo e depois o que é que me passava pela cabeça? Podia perder o que fosse. Vou voltar para Portugal, vou ao Boa Vista Casei com mais, o que é que eles me vão tirar à cara? Eu disse, a pressão era mais essa do que do medo do combate em si, mas eu acho que isso é normal nos esportes de combate. Sim. Adrenalina. Como é que é feita a ponte entre tu estás em Portugal e abrir o contacto para os Estados Unidos? Eu tinha familiares lá e um deles tinha sido jogador profissional de basquete em Portugal, até pelo Porto, que lá está, é o Mike. E ele procurou, na altura lá, ginásios, e depois lá o ginásio tem muitas conexões, porque dentro de um ginásio existe um que tem contato com aquela promotora, outro com aquela promotora, ou seja, dentro de um só ginásio há muitas pontes. E foi só questão de arranjar o ginásio e de eu ir para lá e treinar e lá está, era agradá-los, era eles verem potencial e como é que eu ia dizer? Depois é uma questão do treinador lá que já tem mais ou menos respeito ou conexões, meter o dedo dele e dizer eu responsabilizo-me por ele ou ele é bom, dar-lhe uma oportunidade. É muito por aí. Portanto, o sistema é muito mais aberto a agarrar talentos. Muito. Como é que eu ia dizer? Nós aqui, para haver uma oportunidade, primeiro não há, ou é o fim do mundo, lá está muito acessível. Tanto é que, como é que eu ia dizer? Em termos de fome de treinar, em termos de disciplina, eu diria que do que eu via cá, e atenção, que cá o ambiente era olímpico, amador, que nem sequer havia, lá está, acesso aos olímpicos, não havia acesso a nada. Ou seja, era um ambiente muito amador. Mas mesmo da disciplina cá e a parte mental dos atletas cá, em comparação com os de lá, nós éramos muito mais resilientes, muito mais fortes, muito mais disciplinados. Porque nós não temos nada, nós temos que ir atrás, nós não temos aquilo por direito. Uma coisa que eu não estava lá é que eles sentiam que têm aquilo por direito, aquela oportunidade de quem nasce lá é deles, é o que eles sentem. Exatamente. Mais uma vez, os Tugas, sem nada, fazem muito e verdadeiros heróis no meio disto tudo sempre. É como eu digo sempre. Foi a sensação que eu tive também quando tive a minha temporada nos Estados Unidos, em Las Vegas. É que realmente nós temos talento, temos competência e temos um ensino muito bom dentro dos esportes de combate. Temos treinadores muito competentes. E às vezes até me entristece cá quando percebo que os atletas acham que lá fora é que é melhor que aqui e não é. O que acontece é que lá fora há mais contactos e está uma infraestrutura criada que aqui não havia. Entretanto, as coisas estão a mudar para melhor, graças a Deus.